Pessoal, vamos começar então com uma piadinha nerd nessa aula. O que o Carbono disse quando ele foi preso? Quem sabe? Isso mesmo, tenho certeza que você respondeu corretamente. Tá? O Carbono, quando ele foi preso, ele disse: Eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro esta cadeia. Isso aí! Bom, olha só esse carbonozinho aqui, que lindo. Ele tem o núcleo dele, perfeito. A camada K, né, que você observa que tem quantos elétrons? 2 elétrons, né? Ele tem a camada L também, que tem quantos elétrons nessa camada L? 4 elétrons. Ele é estável com 4 elétrons na última camada, na camada de valência? Não, eu sei que você sabe que não. Ele tem 4, então para ficar estável ele tem que ganhar mais 4. Ou seja, ele é tetravalente. Então ele tem que fazer o quê? 4 ligações, entendeu? Por que ele tem direito a 4 ligações? Agora vamos entender essa cadeia aqui, tá? Essa formação de cadeia que o carbono tem. Bom, para simplificar as fórmulas estruturais, que são muito usadas em química orgânica, vamos só lembrar aqui a valência dos átomos, né? O carbono, então, ele é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações para ficar estável, ou 4 simples, ou uma dupla e 2 simples, ou uma simples e uma tripla, ou 2 duplas. Só existem essas 4 possibilidades. O hidrogênio é monovalente, só faz uma ligação. O oxigênio e o enxofre são bivalentes, fazem 2 ligações, ou 2 simples ou uma dupla. Tá? E o nitrogênio e o fósforo são trivalentes, fazem 3 ligações, e os halogênios são monovalentes. Perfeito? Na química orgânica, o carbono, a diversidade da natureza, ela é explicada por causa dessa capacidade que o átomo de carbono tem de se ligar em cadeias, que são as cadeias carbônicas. O nosso mundo ele é tão variado, a sua natureza, justamente porque o carbono tem essa capacidade de se ligar em cadeias. Aqui eu tenho uma estrutura que tem 2 carbonos na cadeia. Aqui eu tenho essa cadeia com 4 aqui, mais um raminho aqui dando o quinto. Aqui eu tenho um átomo que não é de carbono no meio da cadeia. Tá? Então isso explica a nossa variedade. Então o carbono ele tem essa capacidade natural de fazer o que? As suas cadeias carbônicas. Perfeito? E aí, pode ser que apareça no meio da cadeia, como por exemplo aqui, ó, entre os carbonos, um átomo que não é de carbono, mas ele aparece aqui dentro da cadeia carbônica, tá? Que são chamados de heteroátomos. Perfeito? Uma cadeia carbônica, ela pode apresentar, além dos átomos de carbono, átomos de outros elementos que estão entre os carbonos ali. E aí nós chamamos eles de heteroátomos. Normalmente aparece como heteroátomo o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo. Perfeito? Agora, átomos monovalentes como o hidrogênio e os halogênios, eles não podem ser heteroátomos. Por quê? Porque não tem como eles ficarem entre carbonos, porque eles só fazem uma ligação. Eles são monovalentes, por exemplo. Como que eu vou colocar aqui um carbono dentro de um hidrogênio, aliás, dentro de uma cadeia carbônica, desse jeito aqui, se o hidrogênio não faz 2 ligações, ele só faz uma, isso aqui está errado. Tá? Então, o flúor é a mesma coisa, o flúor só faz uma ligação, ele é monovalente. Não tem como eu colocar um outro átomo aqui para ele ficar entre carbonos, isso aqui estaria errado. Perfeito? Então, heteroátomos, normalmente, enxofre, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Perfeito? Bom, então vamos treinar aqui algumas propriedades para você fazer essas estruturas orgânicas. Perfeito? Para simplificar essas cadeias, para representar essas cadeias carbônicas, nós vamos seguir algumas regras. Primeiro, nesse tipo de representação, os átomos de carbono e de hidrogênio, eles não são representados graficamente com letras, ou seja, você não escreve eles quando você simplifica numa fórmula que nós chamamos de fórmulas de traços, tá? Que vai ter traços e vértices, ou então de zigue-zagues. Perfeito? Ou então até figuras geométricas, como triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, que você já viu na matemática. Perfeito? Cada ponta, cada extremidade dessa fórmula de traços, ou então cada vértice, tá? Vértice é isso aqui, tá, gente? Ó. Isso aqui é um vértice, tá? Se eu fizer isso
Isso aqui é um vértice, vértice e vértice. Perfeito? Então, cada extremidade ou vértice representa um átomo de carbono. E os seus hidrogênios ligados, se tiver necessidade de hidrogênio. Tá? E cada traço vai representar uma ligação simples. Se for 2 traços, vai representar uma ligação dupla. E 3 traços vai representar ligações triplas. Você vai entender melhor fazendo os exemplos que eu vou fazer para vocês aqui, vários deles. Por exemplo, olha só, essa estrutura aqui, tá vendo? Tá certinho, ó. Cada carbono faz 4 ligações, perfeito? E cada hidrogênio só faz uma ligação. Como que eu posso simplificar isso aqui? Veja bem, olha aqui, ó, essa parte aqui, esse carbono, ele tem quantos hidrogênios? 3, né? Então eu posso escrever assim, ó, H3C. E aí, desse carbono para esse hidrogênio, eu tenho uma ligação simples. Então, eu coloco esse tracinho aqui. Aí, eu vou simplificar essa parte aqui. Ó. Como que fica essa parte simplificada? É um carbono com quantos hidrogênios? Com 2. Então, eu posso colocar CH2. Tá? E aí, desse segundo carbono com o terceiro, tem mais uma ligação simples. Então, eu coloco aqui, ó, mais uma ligação simples. Tá? E aí esse terceiro carbono aqui, como que eu posso simplificar ele? Não é um carbono ligado com 2 hidrogênios? Então aqui eu tenho CH2 também. E por último aqui, ó, como que eu simplifico essa parte aqui? Esse carbono aqui tem 3 hidrogênios, então eu coloco CH3. Certo? CH3 ou H3C, tanto faz, não tem problema. A ordem dos fatores não altera o produto. Agora, como que eu faço isso na fórmula estrutural de traços ou zigue-zague? Bom, são 4 carbonos, não são? Olha o que está falando aqui. Ó. Nesse tipo de representação, os átomos de carbono e hidrogênio não são representados graficamente com letras, mas sim simplificados na fórmula por meio de traços ou vértices, formando zigue-zagues. Tá? Então, se são 4 carbonos, você faz assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Isso aqui representa? Sim, representa, gente. Professor, mas como que eu sei? Olha só. Cada ponta, está dizendo aqui, ó. Cada extremidade, cada ponta ou vértice representa um átomo de carbono. Então, essa ponta aqui representa um carbono, que é uma extremidade. Esse vértice aqui representa um outro carbono, que é o primeiro vértice. Esse segundo vértice aqui representa um outro carbono. E essa ponta aqui representa o quarto carbono. Perfeito? E aí você observa aqui, ó, que entre esse primeiro carbono e esse daqui tem um tracinho, não tem? O que é um traço? É uma ligação simples. Então tá aqui. Se aqui tivesse 2 traços, seria uma ligação dupla. Eu vou fazer no próximo exemplo. Tá certo? Entre o segundo e o terceiro carbono, não tem só um traço? Então é uma ligação simples. E entre o terceiro e o quarto carbono também tem só um traço. Então aqui é outra ligação simples. E aí lembra, o que o carbono disse quando ele foi preso? Eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro essa cadeia. Então se esse primeiro carbono aqui está com uma ligação, ele tem que fazer 4, faltam quantas para ter 4? Faltam 3, não faltam? Então olha só, 1, 2, 3. Esse aqui já não está com 2? Se ele não fizer 4 ligações, ele quebra a cadeia, pessoal. Então ele falta quantos para ter 4? Mais 2. 1, 2. Aqui é a mesma coisa. E esse aqui tem 1 para ter 4, faltam 3. 1, 2, 3. Que são o quê? Olha só. Cada extremidade da ponta ou vértice representa um átomo de carbono e os seus hidrogênios, se necessário. Então esse aqui é necessário 3 hidrogênios para esse carbono, para ele ficar estável. Aqui é preciso 2 hidrogênios. Aqui também é preciso 2 hidrogênios. E aqui é preciso 3 hidrogênios. Perfeito? E a fórmula molecular? A fórmula molecular é a simplificação de tudo. É a representação de quantos átomos tem. Então aqui eu tenho carbonos e hidrogênios. Tem quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4. C4. E H? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 hidrogênios aqui. Então a fórmula molecular daqui é C4H10.
Perfeito? Vamos para o próximo exemplo. Se você não entendeu, tem vários exemplos para você aprender isso hoje de verdade. Vamos lá então, olha só. Esse aqui. Como que eu simplifico isso aqui? É um carbono com quantos hidrogênios? 2, né, gente? Tem um hidrogênio aqui e outro aqui. Então eu simplifico assim, ó. H2C. Se tu quiser colocar CH2 também, fica à vontade, não tem problema. Aí do primeiro carbono para o segundo não tem uma ligação dupla? Então você vai ter que colocar uma ligação dupla aqui, ó. Perfeito? Agora, nesse segundo carbono, o que eu tenho nele? Tem quantos hidrogênios? Só tem um, né? Então você coloca CH. Tá? Aí no terceiro carbono tem o quê? 2 hidrogênios. E a ligação do segundo para o terceiro é uma ligação simples. Então você faz aqui, ó, a ligação do carbono, tá? Do segundo para o terceiro é uma ligação simples. E esse terceiro carbono, ele tem quantos hidrogênios? 2. Então você coloca CH2. Aí eu tenho aqui o quarto carbono, que tem o que? Também é CH2. E aqui eu tenho o último carbono, que tem 3 hidrogênios. Então ele é um CH3. Perfeito? Essa é uma fórmula estrutural simplificada. E a de traços? Olha só, tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 carbonos, ele vai ter que ter o quê? 3 vértices e 2 pontas. Então eu faço assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Assim eu vou fazendo o zigue-zague. Tá? E você percebe que do primeiro carbono para o segundo é uma ligação dupla. Então aqui, ó, do primeiro carbono para o segundo, eu tenho uma ligação dupla. Perfeito? E a fórmula molecular? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. C5. E H? Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C5H10 é a fórmula molecular. Não entendeu? Vamos para mais um exemplo. Olha só, aqui eu tenho a fórmula em traços. Como que eu faço para ter a fórmula estrutural simplificada? O que eu falei para vocês? Cada ponta e cada vértice é um átomo de carbono. Então aqui eu tenho um carbono, aqui é outro 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 carbono e aqui é outro carbono. Tá? E aí, o carbono foi preso, ele falou o quê? Eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro a cadeia. Então você coloca, olha aqui no slide anterior, cada extremidade, que é cada ponta ou vértice, representa um átomo de carbono e os seus hidrogênios, se necessário. Então aqui eu preciso de hidrogênios para o carbono ficar estável, alguns precisam e outros não. Você vai ter que analisar cada caso, hidrogênio por hidrogênio, carbono por carbono, aliás, para ver os seus hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, ele tem quantas ligações? Olha só, ele tem uma ligação. Para ter 4, faltam 3, não falta? Então você coloca aqui os 3 hidrogênios. Isso aqui embaixo é a mesma coisa, ele tem uma ligação aqui, ó, com esse hidrogênio, com esse carbono. Então aí você coloca aqui os seus 3 hidrogênios. Para ele ficar estável com 4 ligações. Agora, esse carbono aqui, veja bem, ele tem quantas ligações? Ele tem uma ligação com esse carbono, tem uma ligação com esse carbono e tem uma ligação com esse carbono aqui embaixo. Então ele já tem 3, para ter 4 falta quantas? Só falta uma. Então você coloca só um hidrogênio. Tá aqui. Perfeito? Esse carbono aqui, ele tem 2 ligações. Ó. Tem a ligação com esse carbono aqui e a ligação com esse carbono aqui. Então, para 4 faltam 2. Então você coloca aqui 2 hidrogênios nele. Perfeito? Agora veja bem, esse carbono aqui, olha só, ele tem quantas ligações? Ele tem 3 ligações, uma ligação tripla, né? Com esse carbono aqui. E tem uma ligação simples com esse carbono aqui. Ou seja, ele já está estável, ele não precisa de carbonos, não é necessário. Aliás, ele não precisa de mais hidrogênios, não é necessário hidrogênio para ele. Então você não coloca nenhum hidrogênio aqui. E esse aqui é a mesma coisa, esse carbono aqui também já está com 4 ligações. Então não precisa de hidrogênio aqui. Agora, esse carbono aqui, ó, ele só tem uma ligação. Então falta o quê? Falta 3. Perfeito? E aí vou escrever isso aqui. Olha só, aqui eu tenho 3 hidrogênios, então eu coloco H3, que está ligado no quê? Esse carbono aqui, esses 3 hidrogênios ligados nesse carbono,
tá? E esse carbono aqui está ligado com outro carbono que é um CH. Olha só, então está ligado com um carbono que é um CH, que só tem um hidrogênio. Nesse carbono aqui que está ligado com esse CH3, para baixo dele tem o quê? Tem outro CH3. Então você faz isso, para baixo dele tem um CH3. Tá certo? Aí depois desse carbono que está ligado com um CH3 embaixo e um do lado, você vai para frente, vai para a esquerda, para a direita, tem um carbono que é um CH2. Uma ligação simples. Então você coloca isso, ó, CH2. E aí esse CH2 está ligado com o quê? Está ligado com um carbono que não tem nenhum hidrogênio, que tem uma ligação tripla. Então você liga ele aqui com esse carbono, que tem ligação tripla. Que está ligado com um outro carbono que também está ligado com ele com ligação tripla. E o último aqui, que é um CH3. Perfeito? Bom, eu creio que fazer daqui para cá está fácil, facilita para ti fazer. E aí eu quero saber a fórmula molecular. Vai ser C o quê? C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E os hidrogênios? Tem 3 aqui, ó. Com 3 aqui que vai dar 6. Com mais 3 aqui, 9. Com mais 2 aqui, 11. Então C7H11. Essa é a fórmula molecular para essa estrutura. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo exemplo.